Oi, gente! Eu sou Marta Ramos Xavier e eu estou aqui com meu café com palavra. Eu aqui com o meu cafezinho e você aí com a palavra de Deus. Então, gente, hoje eu quero dividir com vocês uma palavra de Deus, uma palavra linda de Deus. Mas antes, eu quero dizer para você, vai lá no nosso canal, dá o seu joinha, aperta aquele sininho para quando chegar novidades você receber. Se inscreva no nosso canal. E se você não estudou a história de Ana, gente, tá muito linda a história de Ana. Vai lá no nosso canal e estude versículo por versículo de 1 Samuel. Opa, mas agora nós vamos falar de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 16. E depois nós vamos falar de Deuteronômio 28 a 50. Então hoje eu quero falar com uma mulher que ela é fantástica. Uda, a profetisa. Uda, minha gente, ela vivia numa época que era a mesma época de Jeremias e de Sofonia. Eles viviam no mesmo tempo. Mas os mensageiros do rei, eles escolheram Uda como a sua profetisa, como um oráculo de Deus na vida deles. Uda, ela foi lembrada, sabe por quê? Por causa da sua reputação e por causa da sua exatidão de discernimento espiritual. Ela era casada com Salum. E Salum, ele estava encarregado do guarda-roupa real, do guarda-roupa sacerdotal, e ele era alfaiate. Porém, Uda ajudava ele. Uda auxiliava ele. Sabe aquele retoque final, aquele toque feminino? Uda fazia isso para ajudar o seu esposo. Uda, com as suas habilidades proféticas e com uma reputação maravilhosa, se espalhava para muita gente. E sabe aquela coisa do boca a boca? Nossa, todo mundo conhecia Uda, todos sabiam quem era Uda. Uda era a profetisa que tinha a palavra de Deus na sua boca. Os escritos judaicos diz que ela profetizava entre as mulheres do palácio. Sabe aquelas mulheres da corte? Aquelas senhoras, quando elas precisavam de uma palavra, elas procuravam Uda. Ah, que privilégio maravilhoso. Você ter uma pessoa que tem a palavra de Deus e você saber valorizar, saber respeitar uma pessoa dessa, não é mesmo? Pois é, aquelas mulheres do palácio respeitavam Uda. A Bíblia fala que o rei Josias, ele reinou por 31 anos em Judá. Em 2 Reis 22, o versículo 1, diz assim: ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Versículo de número 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Versículo de número 3 diz assim: no 18º ano do rei Josias, quando a nação inteira ofertou, o livro de Deus foi achado. No ato das ofertas, a revelação da palavra se manifesta. Versículo de número 8 diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro. Safã recebeu o livro de Ilquias e aí Safã, ele compartilhou com o rei. E eis o grande segredo: compartilhar o que nós temos de Deus com outras pessoas. O mérito não é de quem tem,
mas sim de quem compartilha a palavra de Deus. Então, compartilhe, compartilhe, compartilhe a palavra de Deus. O sacerdote, ele não se atreveu a passar na frente do escrivão, porque o escrivão era uma autoridade maior do que ele. Ele respeitou, e com isso eu aprendo que nós temos que respeitar as nossas autoridades. Mas o escrivão sabia que ele não sabia explicar o que tinha no livro. Então, eles precisavam encontrar alguém que explicasse. Mas como vai explicar se não tem o livro? E como vai dizer aquilo que não se sabe? Como? Versículo de número 22, capítulo 22, versículo 11 diz assim: o rei rasgou as suas vestes. O rei ouviu as palavras do livro e rasgou as suas vestes. Quem lê o livro não fica sem reagir. Quem lê o livro levanta suas mãos para glorificar. Outros se prostram, outros adoram e outros rasgam as suas vestes. Eles leram a respeito da promessa do juízo de Deus sobre o povo, caso eles não obedecessem a palavra de Deus, do texto de Deuteronômio. Versículo de número 13 diz assim: ide consultai o Senhor Jeová por mim, pelo povo e por toda Judá. Os nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro. Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acabor, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. O ministério profético manifestado através de uma mulher, a única que tinha a revelação da palavra de Deus naqueles dias. Ela morava, gente, em uma região inferior da cidade. Ela morava num lugar mais distante. Não era no centro da cidade. Ela morava em um lugar mais pobre, numa região pobre. E eles desceram com aquele livro, com aquela trabalheira, porque o livro era grande. E eles foram naquele lugar difícil de chegar, mas não importa aonde ela morava, não importa aonde era a casa dela, o que importa é o que ela tinha a dizer. Aquela mulher, ela era conselheira do seu marido. Ela ajudava o seu marido nos retoques finais das roupas sacerdotal e das roupas reais. Quando eles chegaram com aquele livro e falaram para ela: olha, nós temos uma novidade para contar. Gente, quando eles começaram a dizer: olha, nós trouxemos um livro e nós vamos contar, no versículo de número 15, diz assim: e ela lhe respondeu: assim diz o Senhor Jeová, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Ela estava com a palavra profética no coração. Deus já havia revelado a sua palavra para ela. E quando eles acharam que ela ia ouvir o que eles tinham para dizer, é tão interessante que diz assim: dizei ao homem que enviou vocês a mim. Sabe, Deus não tratou eles com formas reais. A palavra de Deus que estava na boca dela diz: ao homem que enviou a mim. Sabe por quê? Porque diante de Deus somos todos iguais. Seja rei, seja príncipe, seja quem for, Deus trata todos os seres humanos como homem.
então, ela entende e ela diz sobre o cativeiro, sobre a humilhação, sobre a maldição dos filhos que iriam para o cativeiro, que está lá em Deuteronômio 28, do versículo 28, então. Aí ela diz o versículo 32, os teus filhos. Tudo isso ela disse sem pegar no livro. Os teus filhos, as tuas filhas serão dadas a outros povos, e os teus olhos verão e se desfalecerão de nostalgia por todos os dias, e não poderão fazer nada. A maldição, a sua terra tornar-se-á um corredor de guerras internacionais, como nos dias de Macabeus, versículo 33, um povo que não conheces, comerás o fruto da terra e se apoderará todos os dias, as obras das tuas mãos, e serás oprimido e esmagado todos os dias, gerará filhos e filhas, mas não te pertencerão, porque irão para o cativeiro. O estrangeiro que estiver no meio de ti se levantará e cada vez mais será maior do que ti, enquanto tu descerás cada vez mais. A maldição de pedir emprestado ao estrangeiro, ele vai te emprestar, mas tu não terás para emprestar para ele. Ele será sobre ti cabeça e tu serás para ele cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão até será exterminado. Gente, é o que estava escrito no livro. No 2 Reis 22, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre todos os moradores, a saber, todas as palavras deste livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Hulda, uma mulher dona de casa, morava em um lugar desfavorável, ajudava o seu marido, mas nada disso a impediu que a palavra de Deus estivesse dentro do seu coração. Nada disso impediu que Hulda fosse uma mulher cheia do Espírito Santo. Não importava onde ela morava, o que importava era a vida que ela tinha com Deus. Que sejamos tão cheias do Espírito Santo, assim como Hulda era cheia, indiferente à circunstância, nós possamos estar cheias da palavra de Deus e que nós possamos ser mulheres valentes, não no grito, não no barraco, mas valente para colocarmos o que Deus colocou dentro de nós, colocarmos para fora, seja para rei, seja para escrivão, seja para quem for. Então, gente, do que me vale ir à igreja se a palavra de Deus não estar dentro de mim? Que sejamos como Hulda. Sabe, gente, essa mulher, ela transmite a palavra de Deus e quando ela coloca a palavra de Deus e fala para o rei ele se alegra, porque Deus ele muda a história daquele povo. Deus ele vai ao encontro daquele povo, porque havia uma mulher profeta naquele lugar, uma mulher cuja palavra de Deus era verdade na boca dela. E quando aquela mulher, ela fala da palavra de Deus, aquele povo se arrepende, e eis que vem o capítulo de número 23 de 2 Reis. Deus muda a história daquele povo. Que Deus possa levantar mulheres como Huldas no nosso tempo. A casa de Deus foi edificada no capítulo 23
de 2 Reis, a história daquele povo foi mudado. Que nós possamos, minha gente, ter a palavra de Deus a ponto de nós mudarmos a história da nossa nação, a ponto de mudarmos a história do nosso povo, porque a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós. E algo que chamou a minha atenção foi: Uda, ela já estava pronta, ela já estava com a palavra dentro dela, sabe? Não é o teu trabalho, não é as suas dificuldades que te impede de você ter a palavra de Deus, mas que nós possamos estar cheio, mesmo no meio dos nossos afazeres, no meio do nosso corre-corre, do nosso dia a dia, a palavra de Deus venha estar manifestada dentro de nós, que ao abrir das nossas bocas, nós sejamos verdadeiras Udas com a palavra de Deus. E eu deixo você aqui com o Café com Palavra de hoje, Profetiza Uda. Vamos partilhar da palavra de Deus. Fica com Deus e até breve. Um grande beijo e Deus te abençoe. Você é uma Uda.